Boa noite, meus irmãos. Como sempre, nós fazemos nossa prece antes de iniciar os trabalhos na casa. Então, neste momento, pedindo a Jesus e agradecendo a Ele por podermos estarmos aqui nesse tempo de oração, sermos assistidos por Ele, nos dando todo o respaldo necessário para nosso equilíbrio físico e mental. Que possamos fixar tudo aquilo que for dito nesta noite e trabalhar em nós cada palavra para que nós possamos nos renovar. Amigo Jesus, Tu sabes as necessidades de cada um de nós, encarnado e desencarnado. Ajuda a nossa irmã Nalu a ser inspirada e intuída, trazendo os benefícios necessários para cada um de nós. Sê conosco, Jesus, equipe de amor, amorosa, que nos sustenta, que nos ampara. E assim, damos por início à atividade de palestra. Que assim seja. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o otimismo. E otimistas são vocês que chegaram até aqui, que a primeira coisa que eu disse hoje, quando eu cheguei, se não fosse trabalhadora, não viria, Mas não é assim, a gente sabe o quanto a gente acaba recebendo da equipe espiritual. Não é nem de nós aqui conversando, certo? Porque no fundo, gente, a exposição serve para distrair vocês. Mais nada. Claro que a gente sempre recebe uma informaçãozinha aqui e outra ali, mas esse momento de exposição serve para que a gente se distraia e aí a gente saia daquele comum do nosso pensamento e a equipe espiritual possa nos atender, possa nos dar tudo aquilo que a gente precisa para que a gente possa se fortalecer. Então não é assim, vou lá escutar uma palestra. Não, é uma exposiçãozinha para que a gente possa aproveitar. E entendendo, que esse momento é um momento tão especial na nossa vida, nós não podemos deixar de falar que aqui na nossa casa espírita, como em todas as casas espíritas, eu sempre repito isso, porque eu acho muito importante. Sempre tem gente nova chegando, E às vezes não entende. Nós, quando falamos, nós falamos sempre baseados nos princípios da doutrina. Sempre. Que são 5. Os princípios da doutrina espírita são 5. A existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade, a multiplicidade das existências, que é a reencarnação, a multiplicidade dos mundos habitados, que há muitas moradas na casa de meu pai, e a comunicabilidade dos espíritos, que nada mais é do que a comunicação dos espíritos desencarnados com os encarnados. E acompanhados por 2 leis, a lei de causa e efeito e a lei de livre-arbítrio. Agora eu quero convidá-los a refletir sobre os benefícios do otimismo e para isso eu vou utilizar mais uma vez aquela minha história, que para mim ela é ícone, gente? O que eu posso fazer? Eu crio 1000 coisas dentro da minha cabeça com essa história, porque para mim ela é completa. E essa história está aqui, nesse livrinho tão pequenininho, mas quem tem criança em casa precisa ter esse livrinho, Alvorada Cristã, que tem historinhas maravilhosas e que distrai as crianças, E distrai aqui a criança mais velha, que eu gosto muito desse livro. Então a história de hoje, gente, e utilizando as histórias, a gente fala um pouco mais direto com o nosso inconsciente. A gente vai falar da história do carneiro revoltado. Essa história conta que o carneiro, ele era um carneiro muito inteligente, mas assim, extremamente vaidoso e insatisfeito. Ele só via o lado negativo da vida.
Vivia revoltado contra a tosquia regular, porque precisava tosquear a lã, né? E ele ignorava os cuidados que recebia e o bem que proporcionava aos outros com aquela lã que era retirada dele. Então ele pediu ao Criador que transformasse, então, no lugar de ele ter lã, aí ele pediu para ter ouro. Então, Criador, substitui a minha lã por ouro. Aí o Criador foi lá e concedeu a ele o pedido. Ficou todo cheio de ouro. Passou um dia, um bando de assaltantes passou por ali, pegou a lã dele, machucou ele mais do que os tosqueadores e roubou todo o ouro dele. Ele, muito triste, foi lá e disse para o Criador, mas não dá certo mesmo, né? Que vida difícil essa. Então vamos fazer o seguinte, Criador, por favor, tu me cobre de porcelana. Porcelana é uma coisa fina, bonita. Aí o Criador foi lá e fez o que ele queria. Ficou tapado de porcelana. Bateu um temporal bateu na porcelana, quebrou a porcelana, fez alguns ferimentos nele, ele mais negativo ainda ficou. Mas não dá certo nada comigo. Aí foi lá e disse, Criador, não deu certo o ouro, não deu certo a porcelana, então agora eu quero que tu me cubra de mel. O Criador foi lá e cobriu de mel. Né? A gente quer mel, vai ter mel. Então foi coberto de mel. Passou alguns instantes, as moscas em cima dele tomaram conta. E ele se atrapalhou todo. Mais uma vez, muito negativo, vai lá e diz para o Criador, eu não quero mel. Essas moscas ficam em torno de mim, eu não quero. Aí o Criador disse, mas o que tu quer agora então? Eu acho que eu quero alfaces. Quero meu corpo todo de alfaces. Aquela lã que é retirada de mim, agora eu quero alfaces. E aí o Criador foi lá e concedeu o desejo para ele. Ficou todo envolto em alfaces. Passa por ali alguns cavalos que ao ver aquelas alfaces bem verdinhas, bem bonitas, vão lá e comem as alfaces. E ao comer as alfaces acabam machucando ele. Ele fica mais decepcionado ainda, ele fica mais revoltado ainda. Porque ele se deu conta que todas as transformações, em todas elas ele sofria prejuízo, sofria dores, sofria decepções. E ele não queria aquilo. Enquanto se concentrava apenas nas perdas aparentes, que era a tosquia, o carneiro deixava de perceber os benefícios que ele recebia. Como nós. Quantas vezes a gente se foca só no que está ruim e não presta atenção no resto que pode estar bom? Que sempre tem uma coisinha que está boa, né? Então ele não percebia que ele tinha alimento, que ele tinha abrigo, que ele tinha cuidados, que ele tinha utilidade. Aquela tosquia tinha uma utilidade não só em retirar a lã e produzir uma coberta, uma roupa para alguém, mas produzia bem-estar para ele, porque o animal precisa ser tosqueado, né, para se movimentar melhor. Porque senão ele vai ficando aquela lã vai ficando muito úmida e faz mal para o próprio animal. A tosquia não é uma coisa ruim, é algo bom para o animal. Dizem os veterinários, né, gente? Eu não conheço nada de veterinária, mas dizem os veterinários que é verdade, né? Então ele não se dava conta de tudo isso que ele tinha. Enquanto ele estava ali só chorando, só revoltado, só naquele sentido de negatividade, ele se detinha na rebeldia. E a rebeldia nada mais é, meus irmãos, do que um padrão mental muito negativo, que foca no que falta. Sabe quando a gente só olha o que a gente não tem? Queria ter isso, queria ter aquilo, queria ter aquele outro. Tudo bem que isso também é bom. A falta leva a gente a buscar. Mas se a gente só olha para a falta, a gente se paralisa. Então é aquele equilíbrio que tem que existir entre a falta e a busca. E aí a gente se detém só no que incomoda, no que deveria ser diferente. A consequência, então, foi um sofrimento repetido, mesmo após cada novo desejo.
atendido. Quando o carneiro reconhece, por fim, lá adiante, a bondade dos tosqueadores e aceita a sua função com humildade, ele começa então ali a experimentar uma paz verdadeira, que é o fruto da forma, né, de pensar mais otimista. A gente presta atenção nas coisas boas quando a gente foca nas coisas boas. Se a gente foca nas coisas ruins, é viés de confirmação. Lembrei, né? A gente tem um viés de confirmação. A gente só foca no negativo, a gente olha para o negativo. A gente foca no positivo, a gente também vai olhar o positivo. Quando a gente está grávida, a gente só não enxerga a mulher grávida. Quando a gente quebra o braço, a gente só não enxerga a gente que quebrou o braço com gesso. A gente é assim, né? Existe isso psicologicamente, é estudado. Viés de confirmação. Então a gente precisa exercitar esse otimismo. Essa história, meus irmãos, mostra de forma simbólica como a insatisfação constante decorrente do pessimismo afasta a paz interior. Aí a gente se conecta o tempo todo no que é ruim. Para a doutrina espírita, o pensamento positivo representa uma força poderosa que influencia tanto o indivíduo quanto o ambiente ao seu redor, sendo fundamental para a evolução espiritual e para a evolução do bem-estar em cada um de nós. Pensamento otimista, que é esse pensamento de fé, ele rompe camadas de crenças que a gente vai carregando e que ficam acumuladas ao longo das existências. Nós não temos um pessimismo só dessa vida, nós temos um pessimismo que vem vindo junto conosco. Então a gente precisa fazer uma força para sair dessa nossa inércia, porque nós estamos muitas vezes assim, sendo tomados por aquele estado de repetição das outras vidas. E quanto mais força a gente faz, parece que a gente não vai conseguir vencer, mas é uma sementinha que a gente vai plantando e aos pouquinhos a gente vai desenvolvendo. Não estou falando aqui, isso é muito importante a gente pensar, gente, eu não estou falando aqui de um otimismo ingênuo, né? Ou de negar as dificuldades da vida. Eu estou falando aqui de uma escolha consciente, respaldada por estudos e alguns até científicos, tá? E que nos levam a treinar a mente. A gente precisa treinar a mente para focar naquilo que nos fortalece, naquilo que nos faz bem, naquilo que nos dá sentido, naquilo que nos dá esperança. Lembremos de Jesus, a tua fé te salvou. Ele nunca disse assim, eu te salvei. Ele diz, a tua fé te salvou. E se foi a tua fé que te salvou, foi o jeito que tu te colocou diante dele, diante daquilo que tu pediu, diante daquilo que tu buscou. Porque se a gente fica naquele lugar achando que o outro é que vai nos curar, nós ficamos numa situação de inércia. E otimismo não é inércia. Otimismo é vida pulsante. A gente tem que buscar cada vez mais. Então, continuando aqui mais um pedacinho, é preciso entender que o pensamento positivo não é, mais uma vez dizendo, ignorar o sofrimento. Esse pensamento positivo não é fugir da realidade, não é a gente se deixar levar por aquela positividade tóxica, né? Que obriga a estar bem o tempo todo. Perdi o cachorrinho e aí alguém diz assim para mim, mas pensa que ele está melhor, que tudo vai passar. Ou eu perdi um ente querido e diz assim para mim, não, mas ele está lá com Jesus. Eu sei de tudo isso. Mas na hora em que está doendo, está doendo. Então, até nessa hora eu preciso me dar uma autorização de sofrer. E não é porque eu estou sofrendo que eu vou permanecer sofrendo. Eu preciso estar consciente daquilo que eu estou vivendo. Eu preciso estar consciente disso aqui e agora. Porque senão a gente vai se deixando levar por essa positividade tóxica e a gente vai fazendo o quê? Se desconectando de nós mesmos. Não posso isso, não posso aquilo, não posso pensar assim, não posso pensar desse jeito, não posso fazer, não posso sofrer. Não, gente, sofrimento faz parte da vida. Nós somos humanos imperfeitos num mundo de escala de provas e expiações. Imagina, mundos primitivos, provas e expiações, mundo de regeneração, mundos superiores e mundos celestes.
Não tem como, nós recém estamos aqui, o sofrimento vai fazer parte da nossa vida. É como a gente vai lidar com esse sofrimento, acolhendo, aceitando, entendendo que não é para sempre e que se a gente fizer uma força, isso vai ser menos tempo ainda, já faz toda a diferença no nosso dia a dia. Quando o nosso pensamento ele é positivo, ele faz com que a gente vá buscar uma esperança mais ativa. Lembra lá o que disse Jesus, né? Buscai e achareis. Pedi e obtereis. Batei que se vos abrirá. Ele colocou ação em todas as nossas atitudes. Ele não ficou dizendo assim, vem aqui que eu vou te salvar. Vem aqui que eu vou te dar o que tu quer. Ele diz, não, vai lá e procura, faz, busca. E como é que a gente vai buscar? Reinando, como dizia minha avó, né? Já acorda reinando, brigando, já acordou com os 2 pés esquerdos. Não, a gente acorda com força, com vontade. Tá ruim, tá? Às vezes tá muito ruim, gente. Olha, vou dizer pra vocês. Às vezes a gente acorda ruim, né? E a coisa tá difícil. E a gente olha e o dia passa e a coisa parece que não vai melhorar. Mas se a gente se entregar para isso que não vai melhorar, fica pior ainda. Então é preciso substituir, fazer força. E aos pouquinhos a gente vai conseguir. Não é um pensamento mágico também, né? Vocês não sabem que eu estou falando aqui com vocês, estou me lembrando. Quando as minhas filhas eram pequenas, elas viam o show da Xuxa, tá? E aí o que acontecia? A Xuxa tinha uma fala que ela dizia assim, né? Como é que era? Era pensar, pedir e obter, eu acho que era uma coisa assim. E ela ficava dizendo aquilo, e tinha horas que ela dizia que aquilo era como se fosse um mantra, alguma coisa assim. E aí eu ficava pensando, né, naquela época já, tudo bem que eu já era um pouquinho mais velha, e é assim, isso é ilusão, né, gente? Não é porque eu vou pensar, não é porque eu vou pedir que eu vou obter. Não, eu vou precisar, sim, dia após dia, momento após momento, construir uma possibilidade, pensando otimistamente, positivamente, para que eu tenha força, ânimo, para poder trabalhar e obter. Porque senão a gente fica naquela ilusão da abundância. Vocês nunca escutaram a história da abundância na internet? Ah, gente, só pensar que tem abundância. Não sabia ainda? Não conseguiu trocar o carro? Por que não pensar na abundância? Ficar doente? Por que não pensar na abundância? Não é assim? Hoje de tarde ainda eu estava num local e as pessoas estavam comentando e eu precisei intervir com toda a minha delicadeza, né? E eu entendi o que elas estavam falando, porque estavam falando com carinho, tá? Mas mesmo assim, elas disseram assim, sabe a fulana não está bem, a fulana está com câncer. Mas sim, né, gente, do jeito que ela pensava, né, ela era tão negativa, ela carregava tanta raiva dentro dela, que subiu em mim, assim como sobe a minha ternura, né, que eu sempre digo que eu tenho uma ternura que sobe, assim. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, eu falo ou não falo? Falo ou não falo? Falei, exato, falei. Eu prefiro falar do que continuar com o amigo, né? Aí falei. Aí eu disse, olha, vou contar uma coisa para ti, para vocês. Eu tenho uma vontade danada de ter um monte de coisa. Eu tenho uma vontade danada de ter muitas coisas boas. E eu penso nessas coisas boas. E por que eu não tenho? Se essa criatura vitoriosa pensou com raiva e teve, por que eu que estou pensando com amor e com vontade não vou ter? Entendeu? A gente cai em falácia, em ideia de que se o meu pensamento vai criar, eu vou fazer. Vou fazer se eu mantiver o meu pensamento e se eu estiver em sintonia. E se aquilo for melhor para mim? Porque quem é que disse que aquela doença não é melhor para mim? Quem é que disse que eu não ter aquilo que eu quero não é melhor para mim?
Às vezes a gente não se conecta, porque tá, tudo bem, a gente não lembra, e a gente às vezes quer seguir o nosso pensamento mágico, mas aí eu precisei falar, tudo bem que eu falei com amor mesmo, porque eu estava com vontade de falar com amor mesmo, né? E aí deu tudo certo, não teve problema, deu tudo bem certo ali. Então, essa atitude mental que a gente precisa construir vai nos trazer novas possibilidades de ver a vida. A qualidade do que nós pensamos define a qualidade do que nós vivemos. Um pensamento positivo é uma oração silenciosa, uma prece mental que ecoa nesse nosso universo, no qual nós estamos mergulhados, e volta como se fosse bênçãos para nós mesmos. Pensar positivo depende só de nós. Por outro lado, os pensamentos negativos contribuem para a instalação, sim, de doenças físicas e mentais, assim como aumentam a sintonia com entidades sofredoras. Mas ele não determina. Existe todo um historial para aquilo que nós vamos desenvolver no nosso corpo, nessa vida, na próxima também. Né? Então a gente precisa entender isso. Educar nossa mente é uma jornada de cura. É observar-se com cuidado, em busca do autoconhecimento. Quem é que eu sou? O que eu estou pensando agora? Passou uma situação, me deu aquilo assim, e eu deixei levar pelo pessimismo. Não, calma, respira e volta. Porque educar é utilizar os recursos do próprio educando. A gente precisa olhar para nós. Eu preciso me educar. Eu preciso entender o que está acontecendo. André Luiz, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda são espíritos que afirmam que o pensamento positivo é energia criadora de harmonia e que harmoniza o mundo íntimo e o exterior, sintonizando a criatura com esferas superiores. Quanto mais a gente fizer força para pensar no bem, porque nós precisamos fazer força para pensar com otimismo e para pensar com positivo e para pensar no bem. Nós precisamos fazer essa força ainda. Tá? Então não é assim, mas o outro já faz à vontade. Não, nós todos estamos aqui no mesmo nível. Uns conseguem maior qualidade de um lado, outros maior qualidade no outro, mas todos no mesmo nível. Então esses espíritos, Joana, André Luiz, Manuel, eles nos ensinam que o pensamento positivo gera um campo mental de atração luminosa, que nos aproxima dos espíritos superiores, que são os auxiliares de Deus, e nos afasta das faixas vibracionais do desânimo, da culpa, do medo, da raiva. Pensamentos positivos recorrentes, gente. Aqui também tem um detalhe. Recorrentes, eles são sementes. Sementes de saúde física e emocional. Então, assim, há menor risco de doenças cardiovasculares, melhora a imunidade, reduz a dor crônica, há menos sintomas, né, de depressão, de ansiedade, aumenta a autoestima. Nos relacionamentos acontece momentos que esses relacionamentos começam a ficar mais saudáveis, né? Porque há uma melhoria na capacidade de lidar com o conflito, há um aumento de conexão interpessoal e gera mais empatia, com maior tolerância e mais perdão. Joana de Ângeles, então, nos convida a iniciar a jornada do autoconhecimento, buscando a qualidade dos nossos pensamentos e vendo o que é aquilo que nós estamos cultivando e buscando, sim, com isso, produzir um ímã de saúde e harmonia. Ou, quando a gente deixa de pensar e se detém só no negativo e fica até às vezes feliz com o negativo, nós ficamos desarmonizados. A gente não consegue ainda, meus irmãos, controlar todas as circunstâncias da vida. Mas a gente pode aprender a controlar como é que a gente reage diante dessas circunstâncias. É a única coisa que ainda está nas nossas mãos. Relembrando que cada pensamento positivo, recorrente, é semente e cultivada vibração luminosa que se irradia e retorna para nós com maior intensidade de luz e multiplica, sim, essa condição de perseverança dentro de nós.
O pensamento, ele nos convida à aceitação inteligente dos propósitos divinos. Pensar com esperança, com amor, confiança, é sintonizar-se com o bem. E esse bem promove equilíbrio, saúde emocional, regeneração psíquica, todas aquelas coisas que a gente quer. E que bem que a gente queria, né? Assim, ó. Mas não deu ainda. Não dá ainda. Então não dá. A gente tem que aprender a fazer diferente. Quando não dá por um lado, a gente vai pelo outro, não é? E isso é perseverança. E aí, então, eu fiquei pensando, né, como cultivar o pensamento positivo, assim, mas na prática, no nosso dia a dia. Que é muito bonito falar, mas o que adianta eu ter um caderno de receitas se eu não sei fazer bolo, não tenho forma, né, não tenho os ingredientes. Então, aqui vai um pouco disso, né? Um pouco dos ingredientes e um pouco da prática. A gente pode pensar que tem algumas orientações que é treinar o olhar para aquilo que dá certo. O pensamento positivo na prática é tentar olhar para aquilo que dá certo. Através da prática da gratidão. Nós temos até um livro que eu não peguei em casa, mas eu vou botar lá pedir para a Mônica botar na internet, que fala sobre a gratidão, que é do Dr. Leonardo Machado, da Mansão do Caminho. E ali ele ensina, né, essa prática, como é que esse exercício, que é assim, escreva 3 coisas boas que aconteceu contigo durante o dia. Aí eu fiquei pensando, né, se fosse eu que ia escrever, eu já ia botar assim: hoje eu comi feijão e o feijão estava bom. Hoje eu consegui tomar um banho numa água bem quente, bem boa. Hoje eu consegui fazer um chimarrão e não desbarrancou o tupete e nem entupiu a minha bomba. Hoje, se eu pensei assim, se eu fosse pegar um ônibus nessa chuva, eu pensei, o ônibus ia chegar na hora. Eu não ia me molhar, eu ia ter um lugar para sentar. Ia ser super tranquilo, eu ia pegar, assim, ó, todas as sinaleiras abertas. Se eu tivesse passado por isso, eu ia anotar isso, né? Então, assim, se eu tivesse um filho pequeno e naquele dia da tarefa o filho não estivesse brigando e eu pudesse aproveitar aquele momento com ele, que ele fez a tarefa, a gente sentou para brincar, para montar algum brinquedo, jogar alguma coisa, eu ia agradecer. Eu ia escrever-lhe assim. Lembrar dessas coisas corriqueiras da nossa vida, essas coisas mínimas. Porque é na coisa mínima que a gente encontra a coisa boa. Tem uma coisa que eu não sei se vocês já experimentaram, mas nada melhor do que a gente pegar um bom pinhão, que não está estragado. Sabe? O pinhão, quando a gente aperta ele assim, e ele vem inteirinho, bem salgadinho, e não é com aquele líquido terrível. Isso também a gente deve colocar, porque foi uma coisa boa que aconteceu e a gente não se dá conta. Quantas coisas boas acontecem com a gente e a gente não presta atenção, mas em compensação presta atenção no resto das coisas ruins. Olhar então para essas coisas mínimas aciona o otimismo na nossa mente. Façamos então esse mini diário de gratidão, onde nós vamos relembrando, revivendo sensações e emoções, essas emoções e sensações que se convertem em quê? Em substâncias mensageiras que atuam como sinais químicos, gente, comunicando-se entre as células e os órgãos, para regular diversas funções corporais. Também outros sinais químicos caem diretamente na nossa corrente sanguínea, produzindo equilíbrio e bem-estar. Fazendo essas pequenas anotações, nós vamos criando uma aura psíquica que atrai esperança, que atrai coisas boas. E essa aura luminosa, ela afasta e ajuda, ou afasta ou ajuda aqueles que estão cansados de sofrer e foram atraídos pela luz do nosso pensamento. Quando pensamos bem, nós não fazemos bem somente para nós. Quando nós pensamos bem, nós fazemos bem para nós, para o outro, para o ambiente. Nós vamos emitindo
Aquele bem-estar, que daqui a pouco vai tocando no outro, e vai tocando no outro, e vai tocando no outro. Eu vou chegando perto de um, outro chegando perto do outro, o outro vai chegando perto do outro. E a gente vai fazendo assim uma corrente de bem-estar. Igualzinho quando a gente olha. Eu vou ter que encerrar agora, né? Mas eu tenho que dizer para vocês, eu disse para o Érico assim, pelo amor de Deus, essa rádio só falou de coisa, de tragédia até agora, que vai chover, que vai desbarrancar, que vai acontecer não sei o quê, vai acontecer 500 coisas. E o Érico assim, negra, mas é para avisar as pessoas. Eu disse, sim, mas fica colocando na cabeça da gente um medo, que eu já estava até com medo de tomar banho, que ia desbarrancar alguma coisa em casa. De tanto que eles ficaram incomodando. Eu sei que é necessário a gente orientar. Mas também é muito necessário a gente não cair neste lugar do negativo. Porque senão daqui a pouco a gente já está no meio de uma enchente no seco. A gente já está já nossa cabeça já está sentindo até frio. A gente está sentindo o nosso pé molhado. Por quê? Porque a gente foi inundado por aquela atmosfera. Isso também acontece com o amor. Quando a gente começa a pensar em coisas boas, valeu a pena, né? Olha que coisa boa, fui lá, fiz a minha prece, recebi o meu passe, vim para casa, conversei com um, conversei com o outro, fiz minha comidinha quando cheguei em casa. Cheguei em casa hoje, tomei um café com leite, gente. Eu tomo um café com leite bem gostoso, eu tomo sem lactose, mas um cafezinho com leite, pedacinho de pão. Que coisa melhor do que essa sensação boa. Fernanda, que veio de Minas, certamente trouxe um queijinho de Minas, vai tomar um cafezinho com leite, com queijinho de Minas, né? Então, quantas vezes a gente precisa olhar para aquilo que é simples na nossa vida? Quanto mais simples, mais fácil. Sabe? Quanto mais fácil, melhor a gente vai vivendo. Porque a vida é para ser fácil. Então, para a gente finalizar de verdade, vamos cultivar a confiança na fé, na providência divina. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Deus está no comando. Jesus está no comando da terra. Tudo que acontecer é para o bem da humanidade. Tu tá louca, Nalu? Não, eu só estou repetindo o que está escrito no livro, né? Eu não ia chegar nessa conclusão sozinha. Eu estou repetindo aquilo que eu estudei e que é assim. Tem coisas boas acontecendo com a gente. Então a esperança, ela precisa ser ativa. Jamais nós estamos sozinhos. Por mais solitário que nos sintamos, nós não estamos sozinhos. Ao nosso lado está ali o nosso mentor, um espírito familiar. Sempre tem alguém conosco. Se não ali, mentalmente, quantas vezes, né? Vamos utilizar a bondade nos nossos julgamentos. Até eu tenho que aprender a utilizar a bondade com o julgamento que eu faço lá dos comentários da rádio, né? Tem que usar isso aqui para mim também, né? Não é só para o outro, tem que eu exercitar isso. E utilizar diariamente o diário da gratidão. É simples, é muito simples, mas vocês verão o resultado que vale a pena. Certo, gente? Assim, não tenho mais para dar. Né? Só tinha isso hoje. E sei que todo mundo saiu, né? Sim, a Maria Inês está lá me avisando, tá certo? Todo mundo saiu de casa nessa chuva e com esse frio. E tomara que vocês tenham recebido um tantinho de mim, mas eu tenho certeza que receberam muito mais do plano espiritual, dos amigos espirituais, dos amores que estão por aqui, revendo cada um de vocês, abraçando, entrando em sintonia. Porque aqui é que acontece esses encontros dos nossos amores que já partiram, certo? Então, assim, 3 livros indispensáveis para nós. E tem que ler antes de desencarnar, tá? Com todo o otimismo possível. No Mundo Maior. Fala muito sobre a casa mental, sobre o pensamento, o quanto a gente precisa trabalhar o nosso pensamento. Depois eu vou deixar lá embaixo na biblioteca, a Maria Inês vai mostrar para vocês. Pensamento e Vida, do Emmanuel, é maravilhoso, é um livrinho magnífico. E Alvorada Cristã, como eu já tinha dito para vocês, esse aqui não pode faltar na nossa vida. Desculpa a equipe que controla o horário, porque eu me passei um pouquinho, e desculpa vocês também, mas, né, que Jesus nos ajude a gente a poder ser um pouquinho mais otimista, a gente ver as coisas um pouquinho mais colorido,
Tá? E aproveitem durante o passe para se comunicar com os amores que estão por aí.